Deus. Irmãos, hoje é noite de ceia e gostaria muito da sua atenção, que você quietasse o seu coração, quietasse a sua alma. Eu creio que o Senhor quer falar muito forte ao seu coração hoje. Quantos estão com essa expectativa aqui? Sabe, meu irmão, tudo vai depender da sua expectativa diante de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. Não importa quem pregue, não importa quem ministre, mas se você tem um coração apto, humilde, a receber do Senhor, eu garanto para você, você sairá daqui impactado pela verdade do Evangelho. Semana passada nós falamos sobre transformação, e eu falei algo aqui que eu quero reafirmar para você. Nós somos o que comemos, ok? E esse jardão, né, é falado muito no meio de nutricionistas. Não sei se você é nutricionista, né? Mas eu estava conversando com minha irmã no nosso cursão, ela é nutricionista, não sei se ela está aqui, e, aleluia, o que acontece? E eu falei, irmã, compartilha aí. A partir do momento que nós comemos coisas inapropriadas para nós, o que acontece? Ela falou muitas coisas, a respeito do colesterol, diabetes, problemas, né? Você envelhece mais rápido, coisas horríveis começam a acontecer. Mas se nós comemos de uma maneira correta, presta atenção, você recebe saúde e vida. Noite de ceia, filho, é noite de nós assentarmos na mesa do rei. É noite de você assentar. Se você come de comida egípcia, você vai parecer o quê? Egípcio. Mas se você come do maná do céu, do pão vivo que desceu do céu, você vai se tornar um ser celestial. A partir do momento que você come das coisas do céu, mas as coisas do céu estarão dentro de você. Mas você será transformado. E você sabe, meu irmão, hoje eu quero compartilhar com você sobre a mesa da graça de Deus. Existe uma mesa, se você não percebeu, existe uma mesa aqui. Existe uma mesa à sua disposição. E quando nós nos sentamos à mesa, quando nós usufruímos da comunhão, da comida, nós estamos parecendo mais ainda com o Senhor Jesus. A sua transformação é de glória em glória, diz a palavra de Deus. Mas eu quero compartilhar com você sobre um personagem, talvez não muito conhecido, um nome talvez muito estranho. Hoje eu quero falar para você sobre Mefibosete. Sobre Mefibosete. E a história desse homem começa com o seu pai. O pai de Mefibosete é Jonatas. E Jonatas, por sua vez, é filho de Saul, o rei Saul. Mas o que acontece, meu irmão? Houve um dia que Jonatas, o pai de Mefibosete, teve um dia que eles se encontraram, ele e Davi, o rei Davi. Jonatas se encontrou com Davi. E a Bíblia diz, presta atenção nisso, que a alma de Davi, a alma de Jonatas ou Davi, se ligou de uma grande maneira com a alma de Davi. E esses dois homens fizeram um pacto de sangue. Naquela época, o pacto de sangue era o seguinte: um fazia um corte no pulso, lógico, para não pegar as veias. O outro fazia um corte no outro pulso. E eles marcavam uma aliança de sangue. Então o que acontece nessa aliança? Quando Davi e Jonatas fizeram uma aliança, o que acontece? O que quer dizer essa aliança? Davi estava dizendo para Jonatas, Jonatas, tudo que é meu, é seu. E também Jonatas, também faz parte dessa aliança, ele falava para Davi, Davi, o que é meu é seu, e o que é seu é meu. Os seus inimigos, Davi, são os meus inimigos também. E Davi falava, Jonatas, os seus amigos são meus amigos também. Isso fala de uma aliança, ok? Isso fala de aliança. Tudo que você tem pertence a mim, ele estava dizendo. E tudo que eu tenho pertence a você. Não sei se você sabe, a maneira, presta atenção, que Deus se relaciona com você é por base em uma aliança. Fala, aliança. Aleluia. Ou seja, na morte de Jesus, na morte do Senhor, Ele tomou tudo que era nosso. O que era seu, o que estava sobre você,
o pecado estava sobre você, a maldição estava sobre você, a doença estava sobre você, a miséria estava sobre você, a maldição estava sobre você, a morte estava sobre você. Mas o que acontece, meu irmão? Como nós temos uma aliança com Deus, toda essa maldição que antes você tinha, foi passado para Jesus. Então hoje na sua vida, devido à aliança que nós temos com o Senhor, toda maldição foi quebrada. Mas da mesma maneira que Jesus foi ressuscitado, elevado aos céus, nós também nos tornamos coparticipantes dessa obra. Agora o que acontece? Davi e Jonas se ligaram na alma e fizeram uma aliança. Eu falei para você, os inimigos são os meus inimigos, os seus amigos são os meus amigos. Você tem uma aliança com Deus. O que é de Deus é seu. O que é seu é de Deus também. Posso ouvir amém dos irmãos? Os irmãos estão comigo hoje? Está fácil de compreender? Fala, aleluia! Glória a Deus! Agora, lá, projeta para nós. Lá em 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 ao 13, quero ler com você sobre Mefibosete. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 ao 13. Se você achou, diz amém. Se você não trouxe Bíblia, fala, meu Deus. Te dá a oportunidade. Se você não trouxe Bíblia, fala, meu Deus. Mas a graça de Deus te alcançou, o projetor está aqui. Disse Davi. Davi, um dia no seu reinado, Davi já era rei de Israel aqui, 2 Samuel capítulo 9. Ele era rei. E Davi disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Jonatas já estava morto nessa época. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Que nome engraçado, né? Imagina você colocar o nome do seu filho de Ziba. Quem sabe, amor, se for menino, o nome dele é Ziba. Você concorda? Fala, meu Deus. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo teu servo, disse o rei. Davi reafirma, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas. Quem é filho de Jonatas? Mefibosete. Ainda há um filho de Jonatas, Davi. Ele é aleijado de ambos os pés. Davi responde, e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel. Você que vai ter filho, anota aí, aleluia. Em Lodebar. Lodebar era um local onde ele estava, onde Mefibosete estava morando. Fala Lodebar. Fala Lodebar. Então, mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, lembra que Mefibosete, ele era aleijado dos pés. Os pés de Mefibosete eram tortos. Então ele andava de uma maneira torta. Um homenzinho torto, né? Andava, né? Você já sabe essa canção. Esse era Mefibosete. Olha que coisa. Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, Mefibosete. Mas eu vou usar de bondade com você por amor a Jonatas. Presta atenção nisso. Davi vai abençoar Mefibosete por causa dele? Não, por causa de Jonatas. Vou falar sobre isso já já. Teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Depois que Davi fala tudo isso, Mefibosete fala, mas quem sou eu? Davi, eu sou um cão morto. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhas, isso é Davi falando para Ziba, o servo. Ziba, você vai trabalhar, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos,
e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos hoje. Espírito Santo, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Pai, declaramos hoje que o Senhor é o nosso Pai celestial. Fala ao nosso coração, libera sobre nós a tua palavra fresca, a tua palavra poderosa. Espírito de Deus, declaramos hoje mentes e corações cativos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. O que acontece aqui nessa história? Eu vou por partes aqui. Eu quero falar sobre Jonatas. Jonatas fez uma aliança com Davi de sangue. Eles eram muitos amigos, como eu compartilhei aqui com vocês. Jonatas, ele vinha de uma família que odiava Davi. Quem que odiava Davi? Saul. Saul era pai de Jonatas. Você conhece a história. Davi, quando derrubou o Golias, quando eles entraram na cidade, Saul, que era rei de Israel, ficou com muita inveja da unção e da força de Davi. E você sabe que Saul perseguia Davi. Chegou ao ponto de pegar uma lança e tentar cravar em Davi. Esse era Saul. Esse era o pai de Jonatas, que tinha tentado matar Davi, o quê? Várias vezes, por causa da inveja e da unção que estava sobre Davi. Mas o que acontece, filho? Saul e Jonatas, houve um momento que Jonatas estava numa guerra junto com o seu pai Saul. E nessa guerra contra os filisteus, tanto Saul como Jonatas morreram na guerra. Morreram em batalha. E algo interessante acontece aqui. A notícia que Jonatas e Saul tinham morto na batalha chegou ao filho de Jonatas, que era Mefibosete, dos pés tortos. E quando a notícia chegou, o que acontecia? Quando um rei morria, o outro rei assumia o trono. Toda a família do rei que morreu era o quê? Aniquilado. Então, quando a notícia chegou a Mefibosete, olha, Mefibosete, o seu pai Jonatas morreu. O rei de Israel, que era o seu avô Saul, morreu também. O que aconteceu com Mefibosete? Medo. Mefibosete ficou com muito medo. Agora, antes de eu falar sobre isso, o que acontece? Por que Mefibosete tinha os pés tortos? O que acontece? Mefibosete era uma criança ainda. Mefibosete talvez tinha 3 anos quando Jonatas e Saul morreram. E quem cuidava de Mefibosete era uma serva, uma escrava. A escrava ficou sabendo. Mefibosete talvez, não sei qual era a idade dele, mas ele era talvez uma criança que se pegava no colo ainda. E a serva ficou sabendo disso e desesperou. Vão matar Mefibosete também. Vão acabar com toda a família de Jonatas e Saul. E essa serva, essa escrava, pegou Mefibosete e correu. Isso está lá em 2 Samuel capítulo 4, verso 4, se eu não me engano. Projeta para nós, 2 Samuel 4:4. E essa serva pegou Mefibosete, ainda criança, e correu desesperada para esconder o menino. Mas o que aconteceu? Ela deixou o menino cair no chão. Mefibosete não nasceu com os pés tortos. Ele caiu e quebrou ambos os pés. 2 4:4 diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era de idade de 5 anos. 5 anos. Quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul. Saul morreu, Jonatas morreu, a serva ficou sabendo. Vão pegar esse menino também, vão acabar com todo mundo. Então, a sua ama, ou seja, a sua escrava, a sua serva, o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Essa é a história de Mefibosete.
Um homem com os pés tortos. Você sabe, meu irmão, Mefibosete, ele representa um homem caído. E essa serva que deixou que deixou Mefibosete cair, aponta para a lei. Você sabe, meu irmão, a lei, vou te contar algo aqui muito interessante. A lei passou, mas o senhor fala que não devemos andar pela lei, e sim pela graça, sim. Mas a lei, de alguma maneira, aproximou o homem de Deus. Mas a lei aponta para essa serva. E o homem caído aponta para Mefibosete. Aquele que anda pela lei, ele não dá conta, um dia ele vai cair. Mefibosete caiu naturalmente. Quando nós andamos pela lei, quando nós andamos pelo merecimento, nós caímos algum dia. Quem pode dizer amém? Você sabe, meu irmão, na verdade ela tem poder apenas para expor os nossos... Você só descobriu que era ruim quando você viu que você não cumpre a lei. Você não consegue cumprir os mandamentos, mas o mandamento te chegou perto de Deus. O nosso caminhar defeituoso e o nosso pecado diante de Deus. Você sabe, meu irmão, todo crente que procura de alguma maneira a sua ajuda na lei, ele vai cair. A lei não pode sustentar você. Fala para o seu vizinho, a lei não te sustenta. Por isso que essa serva, aponta para a lei, e Mefibosete aponta para o homem caído. Algum dia quem anda na lei, ele cai. Ninguém consegue cumprir toda a lei. E Mefibosete, você sabe, os nomes na Bíblia, ela te dá algo chave para você saber do personagem. A palavra Mefibosete quer dizer o quê? Vergonha. Vergonha. Ou seja, Mefibosete apontava para vergonha. O homem caído, quando ele cai no pecado, quando ele está caído no pó, o que acontece com ele? Condenação e vergonha. Ele se sente envergonhado. Ele se sente condenado. Ou seja, a sua principal característica era vergonha. E Mefibosete, nós lemos aqui que ele estava escondido. Ele estava vivendo em um lugar totalmente escondido do rei, que era Davi naquela época. Quero falar para você nessa noite, todo medo, toda condenação, toda vergonha vai cair por terra hoje na sua vida. Eu creio nisso. Mas você sabe, meu irmão, Mefibosete, quero avançar com você, ele morava em um lugar chamado Ló. E Ló quer dizer no hebraico, não. Não. Mas a palavra Debar significa pasto. Então, não pasto. Vamos melhorar. Lodebar, onde Mefibosete estava escondido com medo, tantos anos, tanto tempo, era um lugar sem pastagem. A palavra Debar também quer dizer palavra. Então, aonde Mefibosete estava, era um lugar sem palavra de Deus, um lugar árido, deserto. Você sabe, meu irmão, o Senhor, o propósito de Deus é não você morrer no deserto. O propósito de Deus, desde Adão, foi colocar você no jardim. O jardim aponta para delícias. Aponta para delícia. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é o deserto. Ok? Você acha que Deus, quando quer testar o sujeito, põe um deserto para ele? Não. O deserto é apenas um processo, uma experiência. O Senhor não quer que você morra no deserto. Eu me lembro de um irmão ele tinha uma característica muito peculiar, um gênio muito forte. Não é que não, lá em Goiânia, aleluia. E eu lembro que eu chegava nele, meu irmão, como é que você está? Ai, pastor, estou no deserto. Ele falava, está arrastando assim, negócio muito esquisito. E semana após semana eu falava, meu irmão, como é que você está? Está tudo bem? Ah, pastor, eu estou no deserto. Eu falei, meu Deus, esse aí comprou passagem só de ida na CVC para o Saara. Não tem volta para o sujeito. Ele está lá. Você sabe, meu irmão, o projeto de Deus, não que você viva no deserto. O projeto de Deus é você entrar em Canaã. Para você entrar em Canaã, tem que passar pelo deserto algumas vezes. Você sabe, meu irmão, Deus quer te colocar em Canaã. Canaã é o melhor de Deus hoje. Fala para o seu vizinho, Canaã é o melhor de Deus hoje. Quando Deus criou o homem, Ele colocou no jardim. E o deserto é o exato oposto do jardim. Jardim fala de delícias. Jardim fala de algo, um manancial.
vida. Mas infelizmente há muitos irmãos ainda que estão no deserto, rodando ano após ano. Quer dizer algo para você? Hoje é dia de você tomar posse de Canaã. Hoje é dia de você comer do maná do céu. Hoje é dia de você comer das delícias da terra. A Bíblia fala que lá em Canaã tinha as novidades de Deus. Quero falar algo para você nessa noite. A novidade de Deus para você. A novidade de Deus para você ainda. Talvez você é avançado em idade, talvez meia idade, passou, mas eu tenho tantos anos. Meus filhos já são criados. Será que Deus ainda tem novidade? Será que Deus ainda tem novidade para mim? Quer dizer algo da parte de Deus. Deus tem novidade para você. Deus tem a Canaã celestial para a sua vida. Mas Mefibosete, ele tinha nascido para ser príncipe. Você sabe, Jonatas era filho de Saul, rei de Israel. Linhagem real. Fala, linhagem real. Vamos de um exemplo. Saul era o vô, era o rei. Jonatas era o príncipe. E Jonatas teve um filho, Mefibosete. Vamos ser sinceros. Mefibosete faz parte da linhagem real, sim ou não? Sim. Mefibosete ele nasceu para ser príncipe. Mas o que? Ele vivia no deserto, em Lodebar, sem pastagem, sem palavra de Deus, sem suprimento. Há muitas pessoas assim, não há suprimento para ele, não há pastagem para ele, apenas o clima do deserto, algo monótono, algo horrível. Mas em um dia, Davi se levanta no seu reinado. Teve um dia que Davi se lembra de Jonatas. Teve um dia que Davi acorda na sua super king cama. Você sabe, rei dorme super king. Aleluia. Se não sentei, eu profetizo. Aleluia. Recebe aí. Rei estava dormindo lá no seu palácio, Davi. E ele acorda e olha para os pulsos. Davi olha para o seu pulso e lembra de quem? De Jonatas. E Davi pensa, rapaz, que saudade de Jonatas. Eu tinha uma aliança com ele. Aí ele, do nada, no seu reinado, ele fala, Davi diz, Davi está procurando alguém. Davi começa a procurar alguém para agir com bondade. Um dia simples, um dia qualquer. Vamos colocar segunda-feira, eu sei que você adora segunda-feira. Davi acorda na segunda-feira, olha para o pulso, eu tinha uma aliança com meu irmão Jonatas, meu irmão de sangue, eu tinha uma aliança. E Davi acorda em um belo dia e fala, para quem eu vou usar de bondade hoje? Quero falar para você nessa noite, o Senhor se levanta do seu trono, todos os dias, e está falando para você, hoje eu vou usar de bondade para com meu filho. Esse é o nosso Senhor Jesus. Deus está procurando um homem que foi criado para ser príncipe, mas talvez muitos estão escondidos no deserto. Mefibosete estava com medo de Davi, porque o meu avô morreu, o meu pai morreu, e de acordo com a lei da época, toda a família tinha que ser aniquilada para que o próximo rei seja colocado. E Mefibosete está vivo, ele cresceu. Aos 5 anos os seus pés eram tortos. Você sabe, naquela época a medicina era zero. Talvez hoje, os pés dele poderiam ser colocados no lugar. Mas infelizmente ele caiu, os pés são tortos e ele cresceu aleijado. Ele cresceu um homem arrastando os seus pés. A dificuldade de andar era terrível. Algo terrível. Mas Mefibosete era príncipe. Sangue real. Corria no sangue deles, o sangue do seu avô, Saul. O sangue do seu pai, Jonatas, príncipe. Ele também fazia parte dessa família. Mas Mefibosete estava em Lodebar, sem pastagem, sem nada, com medo de Deus. Com medo de Davi. Porque a qualquer momento, Davi chega com os soldados e vem me pegar. Esse era Mefibosete. Você sabe, meu irmão, hoje você é abençoado por causa de uma aliança. Vamos colocar aqui simbolicamente. Estamos falando de 3 personagens. Fala assim, Davi, Jonatas e Mefibosete. Está bem claro para os irmãos? Opa, cadê meu relógio? Aleluia. Tem que colocar ele aqui.
Senão você fica comigo até meia-noite. Quando você fica comigo até meia-noite? Sei não, hein? Mas vamos lá. Davi, nessa história, simboliza Deus Pai. Jonatas simboliza Cristo. E Mefibosete representa quem? Eu e você. Olha que coisa. Davi fez Jonatas uma aliança com ele. Da mesma maneira, Deus Pai fez uma aliança com o seu filho Jesus. Davi aponta para Deus aqui nessa história. Jonatas aponta para Cristo. E Cristo, Davi, que representa Deus, quer usar de bondade para Mefibosete por causa de Jonatas. Vou falar para você nessa noite. A bênção só vem sobre você porque houve um dia que Deus Pai fez uma aliança com Jesus. Pastor, mas a Bíblia diz que a aliança foi feita entre Jesus e o homem. Vou falar para você, filho. Talvez você não tinha revelação disso. O que é uma aliança? Lembra lá? O que é meu é seu. Não é verdade? O que é de outra pessoa é minha. Todo homem nasceu em pecado. Quantos concordam comigo? Está na Bíblia. Como que eu vou ter uma aliança com Jesus? Então o meu pecado é de Jesus. É impossível isso. E a Bíblia diz que todas as vezes que uma aliança é quebrada, a morte. Então o homem por si mesmo não pode ter uma aliança com Jesus. Porque se você tem uma aliança com Jesus, seu pecado passa para Jesus. Não pode. Mas o que aconteceu? Jesus veio em homem como nós. Jesus foi o nosso representante. Deus trabalha com representantes. Então lá na cruz, quando os seus pecados passaram para Jesus, ele era o seu representante. Posso ouvir um amém seu? E naquela cruz, os seus pecados foram apagados. Deus fez uma aliança, na verdade, com Cristo. Deus não fez uma aliança com você, filho. É Deus que fez uma aliança com Jesus, porque não houve pecado em Jesus. Não tem como. Não tem como eu ter uma aliança com Deus. Não tem como o meu pecado passar para Deus. O que é de Deus é meu, mas o que é meu, que antes estava sobre você, pecado, maldição, miséria, não tem como eu passar isso para Deus, porque Deus é santo. Posso ouvir amém seu? Mas Jesus veio e Ele é o nosso representante. Agora Deus Pai pode ter uma aliança com Jesus, porque Ele não pecou. Jesus não pecou. Você sabe quando Jesus ele foi batizado no Rio Jordão? Houve uma grande voz do céu que disse o quê? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Depois, após o batismo no Rio Jordão, a Bíblia diz que Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. E o que o diabo falou para Jesus? Se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O que Jesus disse? Transformou pedra em pão? Não. Ele poderia fazer? Poderia. Ele era Deus. Mas o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus ficou com a voz do diabo ou com a palavra de Deus? Ficou com a palavra. Jesus não tinha que provar nada para o diabo, porque simplesmente ele era o Messias. Eu vou falar algo para você. Deus nunca se esquece da sua aliança. A sua aliança, a nova aliança, o Novo Testamento, não é firmada entre um Deus santo e um homem pecador. Mas essa aliança é firmada entre Deus, presta atenção, e Jesus. O que aconteceu? O dia que você recebeu Jesus, o dia que você ergueu sua mão para cima, Cristo entrou dentro de você. Agora você foi justificado pela fé. Quando Deus olha para você, Ele vê quem? Cristo Jesus. Aí eu tenho uma aliança com o meu filho Jesus. Por isso eu vou abençoar o meu filho. O Pai enviou Jesus para nos representar. Jesus é o seu representante. Então, vamos ser sinceros. Agora tudo que é de Jesus, agora é seu. Agora você tem uma aliança com Deus. Por causa de Jesus. Muitos querem fazer para merecer a bênção. Esses não recebem a bênção de Deus. Mas aqueles que creem na aliança, creem no sangue do Cordeiro, ele senta na mesa. A mesa de alguma maneira aponta para o sangue de Jesus. Quando você se assenta à mesa, o que acontece? O representante está com você.
Jesus está com você. Você não é abençoado por causa das suas obras, mas você é abençoado por causa da obra da cruz. Posso ouvir um amém dos irmãos? Aí Davi clama no seu palácio: resta ainda porventura alguém na casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor a Jonatas. Então Davi, que aponta para Deus, ele vai abençoar Mefibosete por amor a Jonatas. Davi é Deus, Jonatas é Jesus. Deus quer abençoar Mefibosete, que é eu e você, mas tudo por causa de Cristo, que é o Senhor Jesus. Tudo é Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o centro. Lá em Apocalipse, Ele está no meio dos candeeiros. Ele está no meio da igreja. Jesus é o centro, filho. Muitas igrejas tiraram Jesus do centro, colocaram o homem no centro, colocaram a prosperidade no centro. Quer dizer algo para você? Nós, como igreja, queremos colocar Jesus no centro da igreja. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o centro do seu casamento. Ele é o cordão de 3 dobras. Se o cordão está rompendo, falta a 3ª dobra. Falta o Senhor Jesus. Coloque o Senhor no centro e a sua vida vai ser transformada. Coloque Ele, filho. Esqueça os livros de autoajuda. Pastor, o senhor é contra? Sou. Essa é a opinião minha, você pode discordar. Está no Evangelho. O que restaura você é o sangue do Cordeiro. Quando Deus olha para você, Ele não olha as suas obras, Ele olha a obra de Cristo. E quando Deus Pai olha para Jesus, a obra é completa. Por isso que a bênção de Deus está à sua disposição, por causa da obra de Jesus. Aleluia! Você sabe, Davi se levanta, resta ainda algum filho de Adão. Vou parafrasear aqui. Existe ainda um filho de Adão para que eu use de graça, para que eu use de bondade para com ele, por amor do meu filho. O Senhor está dizendo para você: resta alguém aqui nessa noite? Existe alguém aqui, filho de Adão, que eu posso usar de graça? Cadê os filhos? Cadê os Mefibosetes aqui? Deus está falando para você: eu quero usar de bondade, eu quero usar de graça, eu quero abrir as portas. Cadê você, filho? Deus está falando com você hoje. Cadê o meu filho? Cadê aquele que eu quero usar de bondade? Cadê aquele que eu quero usar de favor? Cadê aquele que eu quero trazer favor, trazer graça? Apenas ergue a sua mão e fala: eu não mereço, mas eu recebo. Aleluia! Aleluia! Você sabe, meu irmão, Ziba foi apenas o servo que chamou Mefibosete. Ziba era apenas o servo que foi chamar Mefibosete. Agora presta atenção, imagina comigo. Mefibosete está em Lodebar. Mefibosete está num lugar sem passo, sem palavra, com medo de Davi, com medo de tudo. Os pés tortos, o andar torto. Imagina a vida desse homem. E Davi fala: Ziba, manda os meus soldados trazer Mefibosete, que eu quero usar de bondade. Mefibosete acordou na segunda-feira, triste, porque lá não tem pastagem, lá não tem palavra onde ele está. Ele está no deserto. Presta atenção aqui, filho, olha para cá. Aí de repente, Mefibosete vê os soldados de Davi chegando. Você imagina o que aconteceu com Mefibosete? Mefibosete entrou em desespero e falou: hoje eu vou morrer. Hoje eu sou um condenado. A esposa, talvez Mefibosete era casado, não sei. Talvez quando a esposa de Mefibosete veio o soldado e falou: hoje é o seu dia, aleluia. Você sabe, meu irmão, os soldados chegam à casa de Mefibosete, mas Mefibosete está com medo. Irmãos, ainda há muitos crentes com medo de Deus. O dia que você peca, o dia que você erra, você fala: acabou para mim. Não há mais solução para a minha vida. Você se isola. Você se isola na sua casa. Você se isola no seu quarto. Você se cala. Você foi frustrado do ministério. Não quero saber de ministério mais. Talvez você, jovem, os seus pais divorciaram ou quase divorciaram. Você presenciou coisas terríveis. E talvez você diz: eu não quero casar. Medo, condenação está sobre a sua vida. Mas Davi manda buscá-lo imediatamente. Todos nós, de alguma maneira, estávamos como Mefibosete, os pés tortos, sem pastagem. Todos nós, de alguma maneira, estávamos em uma terra sem alimento espiritual. Todos nós, de alguma maneira, presta atenção, somos desqualificados para receber a bênção de Deus. Pastor, eu sou desqualificado porque eu não sou um bom homem. Você está olhando para o seu pé torto.
Pastor, eu não recebi a bênção porque eu sou muito bruto, truculento. Você está olhando o seu pé torto. Pastor, eu não recebi bênção de Deus, você sabe, Deus trouxe o juízo, aí a ira sobre mim. Você está olhando o seu pé torto. Não olhe para os pés tortos. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Aleluia! Mas Deus queria mostrar o seu amor. Davi aponta para Deus. E Deus quer manifestar o amor dele sobre a sua vida. E Deus fala, manda buscar ele. Deus está falando para você. Vem para a minha mesa. Porque a minha mesa é a mesa da graça. É o banquete celestial. Chama ele. Chama Mefibosete. Mas Mefibosete estava com muito medo. E as primeiras palavras de Davi foram o quê? Lembra quando Mefibosete chega? O que Davi diz para Mefibosete? Não temas, Mefibosete. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Não temas, não tenha medo. Mesmo quando pecamos, essas são as suas palavras para nós. Mesmo no meio da iniquidade, às vezes, o Senhor diz para você, não tenha medo. Hoje eu quero usar de bondade, de graça para a sua vida. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você hoje. Essa foi a primeira palavra de Davi. Ou seja, Mefibosete tinha uma imagem errada de Davi. Davi vai me matar. Só eu que sobrou da linhagem de Jonatas e Saul. Ele vai me matar. Tem crente, como eu disse para você, quando ele pega e fala, hoje é o dia, hoje Deus corta meu casamento, hoje Deus vai me lançar uma enfermidade, hoje Deus me tira do trabalho. Não pense assim. Sabe por quê? Deus te chamou aqui. Porque Ele quer agir com bondade para com a sua vida. Você sabe, meu irmão, todas as bênçãos, presta atenção nisso. Todas as bênçãos que Deus tem para você, é independente de você. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Todas as bênçãos de Deus, Ele tem muitas bênçãos para você quando você cair nessa verdade. Aleluia! Mas Ele vai liberar não por causa que você é bom. Não por causa que você merece. Davi quis abençoar Mefibosete por causa de Jonatas. Deus vai abençoar você por causa da obra do Calvário. Se você crê na obra do Calvário, hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia da sua bênção, filho. Se você crê, se você estende a mão e fala, Senhor, eu creio na obra da cruz. Hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia da provisão. Aleluia. E Davi fala para Mefibosete. Mefibosete aleijado dos pés. Imagina o semblante desse homem sem passagem. Imagina o semblante desse homem sem palavra de Deus. Tinha acabado de sair de Lodebar, indo para o castelo real. Davi declara que vai restituir Mefibosete. E vai restituir as terras dos seus pais. Esse quadro também é um quadro de que Cristo nos faz. Quero te falar para você. Não importa o tempo da sua iniquidade onde o diabo reinou na sua vida. O Senhor Jesus, Ele restitui o tempo perdido. Mas muitas igrejas falam de restituir, no sentido que você tem que dar para Deus te dar. Estava conversando com o irmão esses dias. Tem muito lugar que pede Isaac. Entrega o seu Isaac. Você sabe, o Isaac aponta para a promessa, o melhor que você tem. O que era o melhor de Abraão? Isaac. Foi Abraão que gerou Isaac? Não, foi o próprio Deus. E Deus um dia perde aquilo mesmo que Ele gerou. Aquilo mesmo que Ele te deu, Deus pede um dia. Então Isaac aponta para o melhor. Tem lugar que pede Isaac todo dia. Entrega seu Isaac, entrega o seu melhor, entrega isso. Você entrega um dia, entrega dois, entrega três e não funciona. Começa a entregar mais. Filho, a bênção de Deus não depende do que você entrega. A bênção de Deus depende do que você é. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Ou seja, Mefibosete responde a Davi em uma forma de muito autopiedade. Quando Davi fala, Mefibosete, eu vou te abençoar, filho. Eu vou te restituir. As terras dos seus pais eu vou te dar. Você vai comer pão na minha mesa. Davi disse para Mefibosete. Mas Mefibosete, ele chega com muito autopiedade. Mefibosete responde a Davi com muita autopiedade.
Quem sou eu? Eu sou um cão morto. Irmãos, um cão já é complicado, mas um cão morto, isso parece muita humildade isso, né? O sujeito chegar com toda a humildade, quem sou eu? Há muitas pessoas, presta atenção, olha para cá, que chega diante de Deus assim: Deus, eu sou ninguém. Deus, eu sou um miserável. Eu sou um pecador. Eu sou um cão morto, igual Mefibosete. Você acha muito humilde, muito autopiedade. Mas isso não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a sua fé. O mendigo lá na rua tem autopiedade. Me dá uma esmola, pelo amor de Deus, eu estou aqui com fome, estou aqui passando necessidade. Você fala, coitadinho. Naturalmente é. Mas isso traz um espírito de engano. Lembra, filho, Mefibosete era da linhagem real. Filho do príncipe, neto do rei. Chega como um cão morto, esse não era a identidade de Mefibosete. Hoje você foi feito filho de Deus. Mas tem muitos filhos de Deus agindo como Mefibosete. E você acha que é muito autopiedade. E você acha que essa autopiedade toca a Deus. Você acha que você ser humilde, presta atenção, toca a Deus. Isso não toca. O que toca, filho, é você estender a sua mão para o céu. A sua fé ser ativada. Eu creio no milagre. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo. A coisa está piorando. Mas eu creio no sangue do Cordeiro. Eu creio na mesa celestial. Aonde sempre tem pão na mesa. O céu se abre. O céu só se abre por causa de Jonatas, Cristo. Ele não vai se abrir por causa da sua autopiedade. Se hoje você foi feito um filho, nunca diga que você é um cão morto. Mas eu estou só trocando as palavras, mas você diz, quem sou eu? Quem sou eu no meio dessa multidão? Quem sou eu na minha casa? Quem sou eu na minha família? Quem sou eu nesse trabalho? Ninguém olha para mim. Eu estou passando necessidade, meu líder não me olha, meu pastor não me olha, ninguém olha para mim. Quer dizer algo para você? Os olhos de Jesus estão sobre você. Os olhos celestiais estão sobre a sua vida. Livre desse espírito de engano, dessa autopiedade. Falo para você, já tive muito. Essa autopiedade. Me lembro, alguns anos atrás, conversando com a minha esposa, às vezes discutia, eu cheguei com muita autopiedade. Ai, estou sentindo, não faz isso comigo não. Estou brincando, só uma ilustração. Isso não tem poder de tocar. Naturalmente pode tocar, mas isso não toca o trono de Deus. O que toca o trono de Deus é a sua fé. Posso ouvir um amém seu? Mas você sabe, pode vir o teclado aqui, o Júnior aqui. Estou encerrando. Mas depois, presta atenção. Depois que Davi manda buscar Mefibosete, Mefibosete chega. E ele fala, eu quero agir de bondade, eu quero te abençoar, Mefibosete. E Mefibosete fica aqui, esse lenga-lenga, quem sou eu? Eu sou um cão morto. A única ordem que Davi deu a Mefibosete é que ele iria comer na mesa do rei todos os dias. Fala todos os dias. Vou falar algo para você, filho. Aqui é uma mesa. Não sei se você percebeu, aqui é um trono. Davi está sentado no trono porque Davi é rei. Quantos creem que a mesa do rei é uma mesa farta? O Espírito Santo falou muito comigo para ministrar isso ao seu coração. Davi está aqui, Davi é rei. Isso aqui é gambiarra, viu? O rei tem isso não, aleluia. O rei está aqui. O rei, ele é coroado de glória. Existe um manto sobre ele. Mas do outro lado da mesa está vazio. Nessa mesa há um banquete. Há 3 pratos aqui. Eu não sei para que serve cada um. Mas com certeza tem a entrada. Tem, eu não sei, você pode me corrigir. Depois da entrada tem uma salada. Depois da salada tem o primeiro prato principal. Depois tem o segundo prato principal. Aleluia, não sabia disso, estou inventando agora. Mas com certeza tem na mesa do rei. Na mesa do rei tem uma taça para você limpar os seus dedos. Porque o frango a passarinho estava muito gostoso, você comeu. Sério.
Mas Davi está aqui sentado no trono. E Davi fala: Mefibosete, você vai sentar na minha mesa. Você vai sentar na mesa. Você vai sentar na minha mesa. E Davi, ele pega e chama Mefibosete. Mefibosete, senta aqui. Senta aqui. Vem cá, Tiago, só uma ilustração. Você é Mefibosete, filho. Só uma ilustração. Senta aqui que eu quero agir com bondade com você. Mefibosete senta. Mas ainda os pés de Mefibosete estão tortos. Quando ele chega na mesa, ele chega acanhado, como um cão morto, arrastando os seus pés. Os pés falam do nosso caminhar. O nosso caminhar era torto, filho. O meu e o seu caminhar, o caminhar do Tiago era torto. Mas quando você senta na mesa, quando o rei senta na mesa, quando o rei ele senta e ele olha para Mefibosete, o que acontece? Eu não vejo os pés dele. Eu não vejo os seus pés, Mefibosete. Senta na minha mesa, come do meu banquete. O Senhor diz para você: todos os dias você vai comer pão na minha mesa, diz o Senhor. Mas se eu me levantar, olhar por baixo, eu vejo os pés dele. Se eu sair do estado de rei e olhar os pés, são tortos. Mas quer dizer algo para você, filho. Sentado à mesa, seus pés não podem ser vistos. O seu pecado não pode ser visto. A Bíblia diz uma amnésia celeste. Quando você confessa os seus pecados, meu irmão, o seu passado, o que você fez, a Bíblia diz que Deus, Ele tem uma santa amnésia. Os seus passados nunca vou me lembrar mais de você, Tiago. Os seus pés tortos eu não olho mais porque você está sentada na minha mesa. Lá em Lodebar, os seus pés estavam expostos. Lá em Lodebar, o seu pecado era exposto, era condenação, era vergonha. Talvez você está aqui nessa noite condenado com vergonha. Vergonha do seu passado, vergonha das suas atitudes. Mas hoje o rei te convida a sentar. E quando você senta, Mefibosete esquece dos pés dele. Mefibosete não tem como ver. Mas agora quando ele senta, ele vê o banquete. E a mesa do rei, uma mesa farta, fala de comunhão. O Senhor quer te tirar de Lodebar. Hoje você vai sentar na mesa. Os seus pés nunca mais serão vistos tortos mais. Além disso, o nosso Rei Celestial, Ele vai servir você. E quanto mais você come da comida do Rei, mais das coisas celestiais acontecem dentro de você. Não haverá olhos para a nossa fraqueza, para a nossa deficiência, pelos nossos pecados, meu irmão. Davi disse: eu quero usar de bondade para com Mefibosete, por causa de Jonatas. O Espírito diz para você: hoje eu vou te levantar Maria, hoje eu vou te levantar João, hoje eu vou te abençoar Tiago, por amor a Jonatas, por amor a Jesus. Hoje a bênção está à disposição, por causa de Cristo. Se você crê, diz amém. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Como sabemos que tudo é Deus que faz, há um descanso. Mefibosete está sentado. Já falei sobre isso. Sentado fala de descanso. Antes Mefibosete, ele só andava em Lodebar arrastado, pesado, o sol raiando, não tem pasto, não tem palavra, não tem alimento. A coisa estava suada para ele. E talvez Mefibosete, e talvez ele pegava os pés dele torto e tentava desentortar pela sua força. Talvez todos olhavam criticando Mefibosete: olha lá os pés dele, está torto. Olha lá, olha a vergonha, olha o vexame. Talvez quando Mefibosete ia dormir, ele sentava na sua cama, olhava para os pés. Talvez ele tentava desentortar na força, mas não adiantava. Quero te convidar nessa noite, filho, a parar de tentar desentortar o seu pé, a tentar fazer para merecer.
Hoje é um convite na mesa celestial. Hoje o Senhor está te convidando. Mefibosete poderia ser um cão morto, uma pessoa desprezível, mas agora é como se Davi dissesse: não importa o que você é para mim, Mefibosete. Tiago, não importa o que você fez, deixou de fazer, eu quero te usar de bondade para com você, por causa da minha aliança com Jonatas. Nós éramos Mefibosete, um cão morto, cheio de vergonha, medo, com os pés tortos, vivendo em Lodebar. Mas hoje, Espírito Santo, presta atenção no que eu vou dizer para você, quer agir com bondade para você hoje. Hoje é um convite para você sentar na mesa do rei, descansar, filho. O rei está lá do outro lado, olhando para você, olhando o seu coração. Ele não olha os seus pés, ele não olha o seu pecado, porque o próprio Jesus levou todos os seus pecados. Pastor, eu estou vivendo em condenação. Não aceite condenação, filho. A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Mefibosete, corria nele sangue real, sangue azul corria sobre ele. Ele era filho do príncipe. Talvez hoje você está em Lodebar, passando necessidade, passando fome, seu casamento está horrível, mas dentro de você corre um sangue diferente. Dentro de você o sangue aponta para a vida. Eu louvo a Deus pelos líderes dispostos que nós temos nessa igreja, que dia após dia liderando célula, semana após semana falando do evangelho. Talvez teve dias, filho, que você começou a olhar para os seus pés, os seus pecados. Talvez você desanimou, mas eu quero dizer algo para você, líder de célula, anfitrião. Hoje o Senhor tem um banquete para você. Talvez você está cansado, talvez você está fadigado, mas hoje o rei te chama, te convida, senta na minha mesa. Ziba era o servo, estou encerrando. Ziba era o servo, e Davi fala para Ziba: Ziba, você vai plantar, vai ter uma colheita, você vai pegar os seus filhos, os seus servos vão colher, e tudo que você colher, Ziba, dá para Mefibosete. O que o Senhor quer dizer aqui? O servo, nós não somos mais servos, nós somos feitos amigos de Deus, filhos de Deus. Então o que acontece? Você sabia que os anjos nos servem? Você sabia disso? Sabia, Tiago? Os anjos nos servem. Mas não é que você dá ordem: anjo Gabriel, me sirva agora. Não. O serviço já foi dado pelo rei, o Senhor Jesus. Fulano, tal anjo, tal arcanjo, vai lá, abençoa meu servo Tiago. Vai lá, peleja a guerra pelo Pedro. Vai lá, tira toda enfermidade, eu estou com você. A ordem do céu já foi dada. Então o que acontece, filho? Você vai usufruir de uma obra que alguém fez. Você vai beber de poços que você não abriu. Você vai comer de frutos que você não semeou. Isso é loucura, né? Pois é. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia diz que Ele foi a semente de trigo que caiu na terra. Essa semente morreu numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Hoje, por causa desse pão, dessa semente de trigo que caiu na terra e morreu, deu muito fruto. Você vai usufruir de frutos por causa da obra da cruz. Por causa da obra da cruz. Mas assim como Davi mostrou bondade para com Mefibosete, por causa de amor do Jonatas, hoje Deus quer mostrar de bondade para com você. Deus quer agir com bondade para com você. Presta atenção. Ele quer agir com bondade por causa de Cristo. Quantos querem se fartar na mesa do rei? Fique de pé onde você está.